Por que o Brasil não vira um império de novo? Bom, para começar, o Brasil já foi império entre 1822 e 1889, comandado por Dom Pedro I e depois por Dom Pedro II. Foi o único país da América do Sul que virou monarquia independente e durou mais de 60 anos. Mas isso acabou quando, em 15 de novembro de 1889, um grupo de militares, liderados por Marechal Deodoro da Fonseca, derrubou o imperador sem guerra, sem plebiscito, sem consulta popular. Foi um golpe mesmo. Agora, por que a monarquia nunca voltou? 1. Plebiscito de 1993. Em 1993, depois da Constituição de 1988, o Brasil realizou um plebiscito para saber qual forma de governo a população preferia: república presidencialista, como é hoje, monarquia parlamentarista ou república parlamentarista. O resultado foi claro: 86% votaram pela república presidencialista, 10% pela monarquia parlamentarista e só 4% pela república parlamentarista. Ou seja, a esmagadora maioria rejeitou a volta do império. Isso prova que não tem apoio popular suficiente para mudar o sistema. 2. Mudar para a monarquia exigiria mudar a Constituição inteira. Para o Brasil virar monarquia de novo, não é só dizer, agora temos um rei. Seria necessário mudar a forma de Estado na Constituição, fazer uma reforma política imensa, reestruturar os poderes, decidir quem seria o monarca e como ele governaria. Isso tudo precisaria de aprovação do Congresso e da população. É praticamente impossível sem apoio político e popular. 3. O que aconteceu com a família real? Depois que Dom Pedro II foi deposto, a família imperial foi exilada e só pôde voltar ao Brasil em 1920. Até hoje existem descendentes da monarquia, como o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que defende a volta da monarquia. Mas eles não têm poder político, nem espaço na mídia, nem apoio em massa. Eles participam mais como figuras históricas e culturais. 4. A monarquia deu certo no Brasil? Muita gente simpatiza com a ideia do império porque foi uma época de estabilidade política e crescimento econômico, especialmente sob Dom Pedro II. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, é verdade. Mas também foi o único da América Latina que não passou por ditaduras ou crises graves durante o tempo imperial. Mesmo assim, a monarquia brasileira mantinha privilégios de elite, excluía os mais pobres e concentrava poder, o que gerava insatisfação em vários setores. 5. Outras monarquias ainda existem? Sim. Países como Inglaterra, Suécia, Japão e Espanha ainda são monarquias, mas com um sistema parlamentarista, onde o rei ou a rainha não manda em nada no governo, só representa o país. E mesmo nesses países, há discussões se a monarquia ainda faz sentido. 6. E se a monarquia voltasse hoje? Mesmo que voltasse, ela seria diferente do antigo Império do Brasil. Seria uma monarquia parlamentarista, parecida com a do Reino Unido, com o imperador ou rei só como símbolo. Quem continuaria governando de fato seria o parlamento e o primeiro-ministro. Mas, de novo, para isso acontecer, teria que ter um movimento nacional muito forte, o que não existe hoje. Resumindo tudo, o Brasil não vira império de novo porque a maioria da população não quer. A Constituição proíbe a mudança sem plebiscito e apoio político. A monarquia brasileira não deixou herdeiros com força política. E, por fim, não existe um movimento real, popular, que pressione por isso. Hoje, a monarquia no Brasil é mais parte da história do que do futuro. Agora você já sabe o...